Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 167, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, sequência da questão de número 46. Então, Kardec dá aqui a sequência. Então ele diz assim, ó. Eu vou voltar umas duas linhas só para poder dar uma sequência legalzinha. Então, de tal sorte que em dado tempo acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Nós já tratamos disso no vídeo passado. Então, agora, ele continua assim, uma das causas da rápida propagação da doutrina, né, como se diz assim, da doutrina dos espíritos, dos desígnios de Deus trazidos pelos bons espíritos, né, através dos médiuns, né, analisados, pesquisados cientificamente por Allan Kardec. Porque, dizendo isso, uma das causas da rápida propagação da doutrina, se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela. Não é assim que acontece? Então vamos pensar da seguinte forma. Quantas religiões, ou assim mesmo, vamos pensar assim, uma seita evangélica, é só um estudo. Por algum motivo, ali tem algumas intrigas entre eles, né? Acontecem algumas intrigas e daquela intriga, né, um grupo se afasta. Eles se afastam, mas eles montam um templo em outro lugar. Aqueles que desistiram, né, eles montam um templo no outro lugar. Pois bem, só que lá eles prosperam, vamos usar esse termo. Eu não gosto muito desse termo, não, porque esse termo é mitológico. Essa prosperação, à luz da justiça divina, ela tem sentido. À luz da justiça divina, à luz da lei de causa, efeito, ação e reação. Essa prosperação, né? Porque nós temos que prosperar, né? Nós mesmos, nós temos que superar nós mesmos. Nós não temos que prosperar da seguinte forma, assim, ó. Porque tem muitos que dizem assim, eu estou prosperando depois que eu busquei essa doutrina, essa seita religiosa, eu estou prosperando. Ele entende que prosperar é comprar carro novo, casa, né? Um bom trabalho, um bom casamento, coisas materiais. Isso não é prosperar. Por quê? Porque isso não está relacionado ao material do espírito que ele levará para o futuro, ainda mais adquirido dessa forma. Isso não é prosperação. Prosperação é você prosperar a si próprio, é você superar a si mesmo, é você vencer os teus próprios defeitos.
Você entendeu? Hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, naquele grupo que montou outra igreja, eles começam a prosperar no sentido assim, eles começam a abrir outras igrejas em outros bairros, em outras cidades, em outros estados. Mas você observa que eles demoram, por exemplo, 10 anos, 20 anos para poder, assim, com muita sorte, né? E com muita luta, eles demoram muitos anos para poder, assim, estar em todos os continentes, em todos os países. Tem umas que não conseguem sair nem do próprio Brasil. Agora, a doutrina dos espíritos, ela já não conta com isso. Por quê? Porque a ferramenta do mundo espiritual é a própria pessoa. A ferramenta do mundo espiritual é a própria mediunidade da pessoa. Eu não creio em mediunidade, você não precisa crer. Independe de você crer ou não crer. É aquilo que nós já dissemos. Você um dia já teve lá alguma intuição? Já. Ferramenta da espiritualidade. Ferramenta graças à tua mediunidade. Ferramenta da espiritualidade. Você já teve alguma inspiração? Já. Ferramenta da espiritualidade. Ferramenta da mediunidade, da tua mediunidade. Então não adianta. Então, nós nos encontramos, eu vou usar esse termo com todo respeito, mas não é isso não. Nós nos encontramos subjugados ao fato mediunidade, ao fato dons mediúnicos. Nós nos encontramos subjugados. Não adianta, é uma subjugação para o bem, que é por falta de outro termo, porque não poderíamos nem usar esse termo subjugação, porque nós não estamos subjugados. É o contrário. Mas é preciso usar por falta de outro termo. Quer dizer, não adianta você dizer que não é. Ah, eu tenho medo de espírito. Você pode ter medo do jeito que for. Pode ter medo. Porque eu tenho medo da morte, porque eu tenho medo. Você pode ter medo do que você quiser. Mas trabalhe essa questão com relação à morte. Você sabe por quê? Porque eu aqui, como eu sou teu amigo, muito, que te amo demais, eu vou te dar um conselho aqui agora. Conselho e, assim, é um conselho com muito amor, né? Olha o quanto eu sou bonzinho, olha só para você ver. Mais cedo ou mais tarde, você vai fechar os teus olhos, as pessoas vão chegar e vão dizer assim, tá morto. Eles vão juntar os teus pezinhos, se os teus pezinhos não quiserem ficar juntos, eles vão amarrar uma cordinha nele ali para ficar junto, chama-se pé junto. Você entendeu? Eles vão deitar o teu corpo dentro de um caixão, que chama-se esquife. Eles vão botar bastante flor em cima do teu peito. Vela para lá, vela para cá, e gente rezando o terço, rezando isso, rezando aquilo, e as pessoas conversando ali à tua volta. Olha, é um inferno aquilo ali. Eu falo que eu já passei muitas vezes por aqui, eu me lembro, gente. Pior que eu me lembro, eu gritava para as pessoas, cala a boca, seus monstros, eu estou vivo. Eu não estou brincando com isso, gente. Você acha que eu ia brincar com essas questões?
Não, gente. Eu brinco com a minha mãe, que é uma coisa das mais sagradas que existe aqui na Terra, mas eu não brinco com essas questões que eu estou aqui dizendo. O que eu estou dizendo é uma psicologia. Sabe por que é uma psicologia? Porque é um processo inevitável. Porque você sabe que um tratamento preventivo pode te livrar você de um câncer aqui na Terra. Você sabia disso? Você sabe. Um tratamento preventivo pode te livrar de um câncer, né? Porque a tecnologia, o avanço está muito grande, mas não existe nada que te livre um dia deles juntar os teus pezinhos, pôr tudo juntinho assim, e os teus pezinhos assim, congeladinho, durinho. Eles não podem nem relar um no outro assim, que está com brusinha, uns dedinhos vestidos de brusa. Eu quero mandar pôr meia nos meus pés, porque eu sinto um frio nos pés, ainda mais nessa hora, né? Que tá ali, queixinho duro, né? E outra coisa também, gente, o que vocês não sabem, vai nos velórios e observa para você ver. Todos os defuntos, todos corpos, você não vê o dente deles, do defunto. Olha o que eu estou comentando aqui. Por que você não vê o dente dos mortos lá no velório? Porque eles põem super bonder na boca do defunto para ele não abrir a boca ali no momento em que solta os gases, que sobe os gases no refluxo, porque ali tem vários refluxos, só que sai pela narina. Então eles colam os lábios do morto por dentro. Você já viu os dentes de algum defunto? Você não vê dente. Lembra por que você está dizendo isso? Se prepare. As pessoas ficam assustadas com isso porque isso é fato, isso é natural, né? Então, essa uma das causas da rápida propagação da doutrina, né? Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela, aí demoraria um século, 2 séculos, para poder propagar em todos os continentes. E talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara, ao passo que após 10 anos já estende raízes de um polo a outro, na condição da mediunidade, da comunicabilidade com o mundo dos espíritos, devido à acessibilidade, devido ao acesso aos dons mediúnicos, né? Aí, de certa forma, nós entendemos tanto pelo lado assim apócrifo ou não apócrifo, sérios ou não sérios, o importante é a comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico. Nós temos que entender, com todo respeito, que quando nós citamos assim centro espírita sério, centro espírita meia boca, em todos eles ocorre a comunicação dos espíritos desencarnados. Só que na casa espírita séria, pelos integrantes detentores de conhecimento, ali existe seriedade, disciplina, disciplina, disciplina. Então, dificilmente ali você é mistificado. Na casa espírita não séria, os espíritos também se manifestam, porque todos aqueles que vão ali, a maioria são portadores de dons mediúnicos, né? Mas acontece que os espíritos que se manifestam através deles são charlatões, mistificadores, impostores, apócrifos. Isso não quer dizer que esses termos todos que acabamos de usar
assim, possa invalidar a autenticidade dos espíritos que não, esses espíritos apócrifos, charlatões, mistificadores, pseudos, né? São espíritos, sim, que ali estão se manifestando através de médiuns apócrifos, charlatões, mistificadores. Então, semelhante atrás de semelhante. A única diferença ali é que eles não possuem disciplina. Porque se possuíssem, eles conseguiriam realizar o que nas casas espíritas eles realizam. Mas acontece que eles desesperadamente eles optam por aquilo, pelo caminho contrário, vamos assim dizer. Eles não têm paciência de estudar, então eles acham que ajudar é colocar em prática sem teoria. O que nós sabemos que é preciso teoria e prática, é preciso prática e teoria aliando uma à outra, porque só a teoria também a pessoa enferruja. Como assim? Pegue uma faca tua, afia bem o corte dela e guarda ela em uma gaveta, no armário, durante uns 3 meses. Depois você pega ela para você ver e dá uma olhadinha no corte dela para você ver. Vai estar todo enferrujado. Você vai ter que passar um bombril, limpar tudo de novo, afiar tudo de novo para depois você usá-la. Enquanto a faca que você usa todos os dias, ela vai manter ali o corte afiado constantemente. Assim é o médium, é a ferramenta, né? Então seria tão bom se as pessoas começassem, né, através da teoria e depois da teoria, gradativamente adentrando-se à prática. Isso é Kardec nos orienta, não somos nós que estamos dizendo. Mas as pessoas às vezes não conseguem encontrar essas questões que aqui dizemos. Então, mas nós temos que entender que é necessário tudo isso devido à desigualdade evolutiva. E nós acreditamos que graças a todas as intempéries, graças a todas as dificuldades, graças à paciência, à tolerância, à resignação e à aceitação, que as pessoas eles acordam. Por exemplo, no Auto de Fé de 1861, em Barcelona, né? Maurício Lachatre, que encomendou as 300 obras de Allan Kardec. O bispo de Barcelona, já dissemos isso, mas eu quero mostrar uma coisinha para você. O bispo de Barcelona mandou um carrasco pôr os livros no centro da praça e botar fogo. Beleza? Só que a multidão, como já dissemos isso, a multidão, ela pegou o máximo possível de páginas daquelas obras e, estudando aquelas páginas, elas encontraram fundamento, que até então ciência, doutrinas, religiões, seitas, teologias, ninguém havia ainda proporcionado à humanidade tanto consolo daquele momento em diante. O Espiritismo alavancou na questão divulgação, ele muito cresceu em matéria de divulgação.
E também Allan Kardec, não me recordo qual a pergunta e a resposta, Allan Kardec pergunta aos espíritos, mais ou menos assim, perdoe se eu não me lembrar 100%, porque é muita coisa com a cabeça só, né? Qual a maior caridade nossa para com a doutrina dos espíritos? Então, o que devemos fazer para a doutrina dos espíritos? Qual a nossa maior caridade para com a doutrina dos espíritos? Os bons espíritos respondem: a divulgação da mesma. Então, nós temos o dever de divulgar a doutrina dos espíritos, mas de uma forma correta. Por isso, o esmiuçamento aqui, nós batemos nessa questão: instrua para se instruir. Instrua. Conheça-te a ti mesmo, para depois você instruir, para depois você cobrar, para depois exigir, para você depois... Porque não é nem uma questão depois você cobrar, depois exigir. Porque, veja bem, o temperamento moral, caráter, né, o intelecto de Chico Xavier levavam as pessoas, de certa forma, a se sentirem no dever de agir corretamente, porque Chico, ele sabia o que a pessoa comia, bebia e fazia. Assim, limitadamente, mas eu tive uma oportunidadezinha com ele que eu não quero nem dizer. Eu tive uma certa situaçãozinha com ele que eu não quero nem dizer. Então, o Chico sabia que eu me encontrava no ambiente, num raio de 500 metros de distância dele. Ele sabia. No entanto, tem uma história em cima de tudo isso aí. Então, isso aí é a comunicabilidade com o mundo espiritual. Kardec, que nos trouxe esse fato, o que antes ficou só na responsabilidade de Moisés e de Jesus, né? Na personificação de Moisés, na personificação de Jesus. Mas o Espiritismo, ele não se personifica em homem nenhum. Não. Abrange tudo. E é homem, mulher, negros, sem distinção de raça ou cor. Eu não gosto de falar dessas coisas porque parece que a gente está tratando de racismo. Não, que não existe essas coisas não. Nós somos todos irmãos. Então, classe alta, classe média, classe baixa, todo mundo, né? O coxo, mudo, cego, surdo, o aleijado, todo mundo é médium. Todo mundo é médium. E não tem esse, né? E todo mundo tem dons mediúnicos, tem capacidade mediúnica, tem como trabalhar essa faculdade aqui na Terra. Se você não pode ir até a pessoa fisicamente, vá até a pessoa mentalmente através de uma oração. Eu mesmo recebo a presença de muitas pessoas na minha casa espiritualmente. Às vezes a pessoa não pode vir fisicamente, eu entendo. Mensagem, eu entendo. Mas não aceito, mas eu entendo, né? Então, as pessoas vêm até a minha casa, né? Vó também, que está aqui presente, né? Que vó, eu já falei para ela mudar o nome dela, Leontina Luísa Moraes Barbosa, mas ela não quer o Barbosa. No entanto, vó, quando casou,
ela não permitiu colocar o nome dela de Barbosa. O nome do sobrenome do meu avô. Mas vó tá certa. Por que mulher tem que ser escrava do homem? Oxe, gente, cadê o respeito pela igualdade? Vó tá certa. Mas que a senhora não reclama não, vó, porque a senhora é Barbosinha sim. Essa é a mensagem. Só não reclama não porque a senhora é Barbosinha. Eu já falei isso para a senhora não reclama. Só não pode comigo, porque aqui eu falo o que eu quiser. A senhora é Barbosinha. Ela fica nervosa comigo quando eu falo isso. Quando eu chamo ela de Barbosinha, ela fala assim, Ave Maria, ninguém merece, ninguém merece. Ah, mas por quê? Que pecado existe? Vó, não fomos nós que pregamos o Cristo na cruz, não, vó. Pelo amor de Deus, tenha compaixão dos pecadores aqui, pelo amor de Deus. Então, gente, nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos para a questão 47.